Então, como eu estava explicando, o servo tinha que pagar vários impostos para o senhor feudal, que era a talha, o dízimo, a banalidade, a corveia. Então, esses impostos deixavam os servos às vezes descontentes, mas acabavam que pela proteção eles pagavam todos esses impostos aos servos. E os senhores feudais também detinham um grande poder político e trabalhava a lado com a Igreja Católica, que tinha uma forte influência no período e controlava os viés ideológicos de toda a sociedade. Então, os reis, por sua vez, observavam um grande declínio de seu poder, tá? Por conta dessa Igreja Católica, a gente vai ver que nessa época o domínio maior durante o feudalismo foi da Igreja Católica. A economia feudal era moldada pelas seguintes características. O feudo ele era autossuficiente, ou seja, tudo que era produzido era utilizado para a sobrevivência do feudo. A agricultura era com uma baixa tecnologia. O comércio estava presente no período, mas de maneira extremamente sutil. O seu principal objetivo era complementar a atividade agrícola e ele era feito na forma de troca, na forma do escambo. Então a gente percebe, essas foram as características do feudalismo, mas a gente percebe que ele vai dando os primeiros sinais de crise. Então no século V, ali, que é a alta da Idade Média, no século X começa a crise do feudalismo, que a gente inicia eu vou até colocar aqui para vocês, no nosso livro, que é o capítulo 3 do nosso livro aqui, a baixa vocês pra gente achar nessa página aqui, na página 65, a baixa idade média, ok? Essa parte que nós iremos ver agora. Então, o que representa a baixa idade média? Na baixa idade média, a gente vai ver que vai acontecer um aumento demográfico, a conversão de muitos reinos vikings na época ao cristianismo, houve a diminuição de guerras contra os bárbaros, florescendo um período de paz e estabilidade na Europa. Nos feudos foram surgindo novas técnicas de plantio, de produção agrícola. Isso fez aumentar a oferta de alimentos, ou seja, menos guerra, mais comidas. Surgiu o quê? Um crescimento da população. Com esse crescimento da população, surgiu uma nova classe social que seria responsável por desestruturar o sistema feudal, que seria a burguesia. Então, nessa página do livro aqui, a gente enxerga, vocês conseguem ver o arado, que está aqui, foi substituído pela charrua, os moinhos. Essas foram as inovações que surgiram na época. Porém, um fato importantíssimo que aconteceu nessa época foi um movimento chamado de cruzadas. A gente vai voltar a falar novamente dos muçulmanos. Durante a expansão muçulmana, eles dominaram vários territórios. E eles dominaram essa região aqui, que estava o controle dos muçulmanos, dos árabes. Então, eles dominavam essa região do Mediterrâneo. Então, as cidades italianas, cidades europeias, não conseguiam comprar produtos aqui da Ásia. Então, eles tinham que passar pelos árabes, e os árabes os impediam. Então, esse aqui foi um conflito. Sem falar que a região estava, por ela ter sido tomada pelos árabes, e como eles eram todos católicos, o que eles queriam fazer? Surgiu um movimento chamado Cruzada, que foram expedições armadas que tinham a intenção de, vamos dizer, libertar a Terra Santa, que era Jerusalém, dos muçulmanos, de todos os territórios. Imagina, a terra que mais significava, onde Jesus nasceu, tudo, e estava tomada por um povo que não era católico. Então, foi o que... vamos dizer assim, o maior objetivo da cruzada seria esse. Só que atrás desse motivo religioso
a gente também consegue enxergar que também teve outros motivos, tá? Motivo econômico, motivo político, motivo social. Ao todo, nós tivemos 8 cruzadas, tá? Para libertar a Terra Santa dos muçulmanos. Então, a gente vai virar a página novamente. Aqui nós estamos na página 69, tá? Vocês sigam comigo aqui. Aqui a gente está explicando certinho, nessa leitura aqui, ó, quais eram os outros motivos, além do interesse religioso. Tinha os cavaleiros, porque eles queriam a suspensão de pagamento de juros que eles tinham e também das suas dívidas quando eles voltassem vitoriosos. Como teve um aumento populacional, havia uma necessidade de novas posses de terra. Então eles viam nas cruzadas um jeito de conseguir novas terras. Os reis enxergavam nas cruzadas uma forma de aumentar seu prestígio e poder. Os comerciantes também, o que eles pensavam? Se eles expulsassem os muçulmanos, eles reabririam a rota do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, que estava tomada pelos muçulmanos. Então, seria muito interessante, porque eles poderiam comprar diretamente, não precisava de ter um intermediário, que eram os turcos, né? Os árabes. Então, ou seja, houve uma junção de interesses, de motivação religiosa, econômica, política e social nas cruzadas. Teve consequência? Muita consequência. Muitos senhores feudais gastaram muito dinheiro nas cruzadas, se endividaram. Muitos servos que foram lutar nas cruzadas, porque além das pessoas que foram lutar, gente, eles falavam que eles seriam perdoados de seus pecados, que imagina, estavam lutando pela igreja, então eles tinham até um símbolo de uma cruz no peito, por isso o nome cruzada. Então muitas pessoas foram em busca do perdão dos seus pecados, né? Então era uma ideologia muito grande passada pela igreja na época. Então, e além do que, eles conseguiram que o mar Mediterrâneo fosse reaberto para a navegação, ampliando as rotas comerciais e fortalecendo os comerciantes. Então a gente vai ver que depois dessa reabertura das rotas comerciais, vai ter uma outra consequência maior, que vai ser o renascimento comercial e urbano, que será matéria da nossa próxima videoaula. Para essa videoaula não ficar muito extensa, eu vou dividi-la em partes, tá? Agora, nessa próxima semana, a gente faz essa outra aula e vocês farão os exercícios desse capítulo que eu vou passar depois na plataforma da escola, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Um abraço!